Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano, obrigado pela audiência e pela atenção. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante e que constantemente eu tenho recebido muitos questionamentos nas minhas redes sociais. Embora o meu foco seja falar sobre desenvolvimento pessoal, investimentos, finanças, negócios, constantemente as pessoas me perguntam como é morar nos Estados Unidos, como as pessoas fazem para imigrar e várias perguntas correlacionadas. Uma parte importante dessa possibilidade são os estudos. E os estudos se dividem em vários momentos, né? Ainda no elementary, no ensino elementar, na high school, na faculdade, mestrado, MBA. E eu tive o prazer de conhecer uma brasileira que é expert nesse processo de trazer brasileiros para fazerem mestrado com condição de trabalhar e com uma série de outros diferenciais que durante o programa vocês vão tomar conhecimento. Então hoje eu recebo no Wall Street Cast uma advogada com mais de 20 anos de experiência e mestrado em Direito Internacional. Ela também é mestre em Ciências de Gestão com ênfase em Marketing Digital, especialista em intercâmbio e empreendedora. Ela é CEO da empresa Study and Work USA e ajuda pessoas a estudarem, trabalharem e morarem nos Estados Unidos de forma legal. Seja muito bem-vinda, Alessandra Crisanto. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu estava dizendo que foi uma sorte te conhecer, porque eu acho que são muito poucas pessoas que fazem o que você faz, eu nunca tinha ouvido falar. Mas que ainda assim, que auxiliam brasileiros nesse processo de quero estudar fora, eu, assim, na minha vida, conheci alguns americanos, mas que no fundo não falam nem português e não atendem os brasileiros, né? É aquele cara da parte de admissions da universidade ou do colégio que ele tá ali, ele passa a lista burocrática do que você tem que fazer, mas ele não pega pela mão. Sim. E ajuda. Sim. E aí eu acho que a gente pode começar dividindo a coisa nos seguintes níveis. Uma coisa é, minha família tá indo, e eu ainda tenho 10, 12 anos, e eu vou mudar para o colégio americano normal. Eu acho que isso é quase que ultra simples, porque dependendo onde a família for morar, a escola está coligada ao endereço. Sim. E acabou. Daí para frente, e aí você assume aqui o comando. Tem os brasileiros que querem, depois de terminar o colegial no Brasil, querem fazer faculdade aqui. Sim. Eu imagino que seja um tipo de suporte. Depois tem aqueles que, graduados aqui ou no Brasil, querem fazer MBA. Sim. Mestrado e assim vai embora. Exato. O seu trabalho é exatamente em qual desses estágios? Onde que você se insere? Começou com a questão do mestrado, né? E tudo começou porque eu vim fazer, né? Eu vou contar bem rapidamente como eu cheguei aqui, né? Eu fiz, inclusive, o mestrado aqui em Nova York e eu sempre quis estudar nos Estados Unidos, né? Eu já tinha morado na Austrália, eu tenho uma vida longa aí de viagens, né? E eu, num trabalho que eu tive conhecimento com algumas pessoas, eu fiz amizade e um que hoje até é um dos meus sócios, né? Ele é indiano e ele falou: Alessandra, temos um mestrado. Eu falei: mas o problema é que os Estados Unidos não pode trabalhar, né? E eu sempre fui uma pessoa do trabalho. Eu gosto de trabalhar, porque eu acho que é assim que a gente consegue experiência, né? E aí eu falei: esse é o problema dele. Ele falou: não, o nosso curso permite. Eu falei: não é possível. Imagina, eu trabalhei 20 anos com intercâmbio e inclusive foi Você trabalhou 20 anos com intercâmbio no Brasil? No Brasil, E nunca... Uma agência de intercâmbio. Agência de intercâmbio. Que atende, na grande maioria, o jovem... Cursos de inglês, esses cursos que você vai morar fora. E também high school ou não? High school também, sim. Fazia muito high school para o Canadá, né? E, inclusive, era essa a ideia que nós tínhamos, né? No Canadá, você pode fazer um college, trabalhar e estudar, é bom de high school, etc. E esse meu sócio, ele falou para mim: não é lá nós podemos, né? Nós temos um programa. Você falou indiano, mas... Ele é indiano e inglês. Morando aqui? É tudo... Mas morando aqui? Não, ele é da Inglaterra, né? Hoje ele tá aqui, mas ele é inglês, né? É background indiano, mas é inglês, né? E já era dessa indústria, né? Para quem não sabe,
só para eu comentar, a Inglaterra recebe uma imigração de indianos assim vultuosa. Tem certas regiões de Londres que são várias liberdades, igual a liberdade em São Paulo, um exemplo, né? Só para as pessoas. Mesmo. É muito forte, né? Eles têm algumas vantagens, inclusive, né? O pai... E é perto, né? É perto, e é cultural, né? Já faz muito tempo. Esse daí, ele já praticamente nasceu lá. O pai dele era embaixador e foi para lá, enfim, uma longa história. E aí ele falou, por que você não vai para lá, né? Aí eu falei, eu tava num momento da minha vida que eu tinha sido mãe. Para lá ele... Para cá. Para os Estados Unidos, na verdade, né? Porque ele falou que ele tinha esse contato, essa conexão e essa possibilidade de aqui. Na verdade, acho que eu falei errado. Olha o que aconteceu. Ele me procurou, foi na pandemia, e eu tinha vendido minha empresa, né? Lembra que eu te falei que eu tive uma agência de intercâmbio? Eu vendi para um grande grupo educacional, e nesse grupo educacional ele fazia parte. E aí ele me procurou, sabia que eu estava parada, que eu tinha bastante conhecimento, falou, Alessandra, eu estou com uma nova universidade americana e eu quero ampliar para o mercado brasileiro. E você já conhecia ele do ramo que você estava? Do ramo que eu estava, porque essa empresa que adquiriu a minha empresa, ele também tinha negócios lá, né? É um mercado até que fechado, assim, né? Esse mercado de educação internacional. E aí eu me lembrei, é engraçado porque faz tempo e veio essa história agora, eu tinha confundido um pouco. E ele falou, olha, eu queria te contratar para você promover essa universidade no Brasil, né? E aí eu falei, olha... Pode ser, né? Mas o meu problema é que, assim, o brasileiro, sabe, conhecendo o mercado, o brasileiro gosta de lugares onde pode trabalhar, porque fica caro, né, para o brasileiro fazer um mestrado nos Estados Unidos, né? Ficava. Claro. Vou te contar antes de mim, porque ficava. O normal é assim, ou você, não vou dizer rico, mas assim, ou você tá bem, ou você não consegue estudar fora. Não é nem só o curso já é caro, mas não é nem isso. É o fato de você... É o câmbio, é o fato de você paralisar a sua vida, ou seja, ficar sem renda, e ainda tem que se manter. Manter, que eu falo, morar, comer. E quando junta tudo... E normalmente é com família. Inclusive, hoje, 90% dos meus clientes, eles mudam com a família para cá, tá? Porque você pode, no meu programa, você pode trazer seus familiares com direito, inclusive, a estudar gratuitamente nos high schools americanos, né? Então, tem vindo muita família. E aí, quando ele me procurou, voltando um pouquinho, eu falei, o problema é que não vai dar, porque não dá para trabalhar e é muito caro. Ele falou, calma, nós temos bolsas, né? E, além do mais, o nosso programa permite, sim, o trabalho. Além de permitir o trabalho ao longo do mestrado, quando você termina, né? Você pode ficar até 3 anos no país só trabalhando. Eu falei, não é possível. Isso daqui, se fosse verdade, eu desconfiei. Eu saberia. Ele falou, então venha e faça você, né? Para ver. Aí eu falei, eu virei pro meu marido, na época era pandemia, meu marido estava ele trabalhava na Petrobras, né? Meu marido falou assim, a gente tinha tido um filho pequeno, eu falei, por que a gente não give it a try, né? E, inclusive, alfabetiza o Pedro, nosso filho, nos Estados Unidos, né? É bem interessante, meu marido gostou da ideia, e ele falou assim, tá bom, vamos, né? A gente, na época, tinha uma renda e tal... E aí viemos para cá, né? Nesse esquema. Nesse já, totalmente no programa. Eu fui a primeira brasileira na minha faculdade a fazer o programa. Porque até então era aberto para outras nacionalidades. O brasileiro não conhecia. E aí eu vim e eu falei, será que isso é verdade? E aí eu já comecei o mestrado aqui em Nova York, no Brooklyn, né? E no primeiro dia, 15 dias antes que eu cheguei, eu mandei meus currículos aqui para ver. Falei, vamos ver o que acontece, né? E aí um escritório de imigração me chamou para trabalhar. Então, e eu falei para a faculdade, olha, eu já tenho o trabalho. Eles falaram, tá bom, a gente autoriza, porque faz parte do trabalho. Então, no meu primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu já tinha um trabalho também, né? E eu comecei a trabalhar na minha área. Eu queria ganhar experiência, ver como era ter uma empresa aqui, né? E aí, eu me lembrei, eu conversei com esse indiano hoje, eu liguei para ele e eu lembrei que aí nós vínhamos, né, para Nova York e tal, faculdade. Ele pegou e falou para mim, a gente estava atravessando a ponte do Brooklyn num táxi, eu nunca vou esquecer, até agradeço muito ele. Ele falou assim, por que você não começa a falar isso para outros brasileiros? Aí eu falei, não, já deu, não quero trabalhar com isso, não vem. Aí ele falou, você deveria. Vamos fazer? Daí eu falei assim, quer saber? Vamos fazer. E aí eu comecei aos pouquinhos, né? Eu fui muito assim, eu sou muito assim, eu preciso ver para crer. Então eu falei, precisa dar certo comigo para eu falar para os outros, é muita responsabilidade, né? E aí eu vi, a primeira coisa que eu fiquei chocada é que eu comecei a pagar a escola aqui. Só quando eu cheguei. E isso é bem unusual para um mercado. É bem... Como é que fala? Unusual. Não usual. Não é usual no mercado de intercâmbio. Normalmente, você vai para o intercâmbio no Canadá ou na Inglaterra, você vai pagar 6 meses adiantado, né? Para poder tirar o visto.
né? E o meu eu não paguei nada, né? Além de não pagar nada, eles me deram um I-20, que é o documento da faculdade, pra você tirar né? o visto. Eu fui ao consulado, né? E eu nunca vou esquecer, né? O cônsul falou pra mim, você vai estudar inglês? Eu falei, não, é um mestrado, né? Aí ele falou, nossa, não é muito normal, né? Ele até falou ele falou em português, ele falou assim, a maioria faz inglês, né? Daí eu brinquei ainda, fui muito metida. Eu falei, mas eu não sou todo mundo, eu brinquei. E aí ele pegou e falou, parabéns, os Estados Unidos precisa de pessoas como você. Foi isso. Foi meio minuto minha entrevista. Me deu lá um visto de 5 anos, né? Em plena pandemia. Aí eu cheguei aqui e tal, já contei do trabalho e vi que dava certo e fiquei também surpresa com o valor que eu pagava na faculdade. Hoje já tá um pouquinho maior, mas eu pagava $565 por mês. É muito barato para um mestrado. Mas isso aí parte, então, já era... Com a bolsa, já vim com as bolsas que essa empresa que tá por trás fazia. Aí eu, paguei super barato, eu já comecei assim, você sabe como são os salários aqui, né? Mas quando eu comecei no escritório eu ganhava pouco, eu ganhava $3.000, era muito pouco, mas eu já me bancava, né? Bancava o custo ali, aquele custinho da família, um aluguel e tal, já parei de tirar dinheiro do Brasil, né? Já comecei a monetizar aqui, dolarizar o meu patrimônio, né? Eu falei, isso é interessante, né? E aí eu comecei, através do escritório de advocacia que eu estava, porque eu atendia clientes, né? Eu sempre fui de vendas. Eu, apesar de ser advogada, eu gosto da área comercial. Aí a pessoa me procurava, né, pra gente fazer lá o intake, né? Procurava o advogado. Eu falava, olha, mas tem um caminho também, você pode chegar mais rápido. Esse escritório era um escritório de imigração para latinos, para brasileiros? Brasileiros. A advogada, a primeira que me deu emprego, ela tem negócios em Orlando, né? E ela achou interessante, ela não sabia. Também, os advogados não conhecem o meu programa, a maioria. Hoje, muitos fazem parceria comigo e me mandam estudante, mas ninguém conhecia. É incrível. Eu posso dizer assim, eu sou bem proud, né? Bem orgulhosa que eu fui pioneira nesse programa. As pessoas falavam, mas até hoje, tem advogado que desconfia. Fala, não pode trabalhar, não é possível. Eu mostro a legislação, né? A legislação é claríssima. E que você... fazendo um mestrado, você pode trabalhar legalmente. Não, mas o que me surpreende não... Tudo bem, tem esse benefício, mas o que eu acho que, pelo que eu entendi do seu negócio, eu acho que é o conjunto, né? Sim. É o conjunto de você pegar pela mão, fazer a ponte, levar para... Quantas universidades mesmo? Hoje eu tenho mais de 100. Mais de 100 universidades parceiras. Sim, parceiras. E aí tem um contrato. O interessado escolhe? Sim, eu queria muito estudar nessa... Vamos supor que você falou que você tem uma em Houston. Eu falo, eu queria muito estudar nessa Sim. em Houston, porque eu quero fazer um mestrado em tal área e essa daí é boa. Sim. Na verdade funciona assim, as pessoas me contratam e é uma consultoria mesmo, né? A partir do momento que eles me contratam, eu vou fazer uma análise de perfil, né? Eu vou entender o que você quer da sua carreira, porque o que eu faço aqui é internacionalização de carreira. É assim que eu me coloco, né? Porque imagina que você me procurou. Olha, sou empreendedor, tenho economia, finanças, eu vou te colocar o quê? De repente num MBA voltado para finanças ou num MBA voltado para economia. Nós temos mais de 10 mil cursos, né? Então, você vai me mandar, vai preencher um questionário, vou ter uma reunião com você, às vezes normalmente a reunião é com a família, para entender o projeto familiar. Vou perguntar aonde você deseja morar, né? Porque é importante, né? Essa questão de característica, como a gente estava dizendo aqui. Algumas pessoas são, né, perfeitas para New York. Hoje eu tenho muitas faculdades na Flórida, que recebem muitas famílias, né? Para que quando você chega com família maior, às vezes a Flórida pode ser mais interessante. Então, uma consultoria 360. Eu vou entender o que você quer, vou analisar também o seu bolso, porque, né, nós temos para todos os bolsos e gostos, né? E principalmente focar nas minhas parceiras que dão a permissão para você trabalhar. Que a gente sabe, né, que por mais que, ainda mais você que lida com investimentos, por mais que você tenha renda no Brasil, quando você chega aqui, não é brincadeira você sustentar uma família com dinheiro do Brasil, né? Porque o real vale pouco, é caro. O real não vale nada, né? Pouco você foi legal, né? Vamos falar em números, assim, que Nova York é bem mais caro que a Flórida, mas... Sim. Se você não tiver minimamente R$50 mil por mês para transformar em dólar, sim, numa realidade de Nova York, isso sem família, você não consegue viver. Complicado. Então isso já mostra a régua, né? Sim. Quem que
ganha 50 mil para cima e vai seguir ganhando não estando lá. Não estando lá, né? Tem que ser uma renda passiva, não tem outro jeito, né? Já na Flórida, a realidade pode ser bem mais baixa, né? Agora, eu tenho clientes de todos os tipos, tá? Eu tenho aquele que realmente ele não tem mesmo como. E ele vem para cá para construir e fazer dinheiro. Mas vamos lá, eu vou tentar ser meio cliente, meio para ordenar a pergunta. Então, a pessoa te procura, você entende o perfil, Sim. no sentido dessa troca, de ver se é melhor ele ir para um lugar frio ou para um lugar quente, Exato. custo de vida menor ou maior, porque as regiões do país... Bom, Brasil também é assim, né? Morar em São Paulo é muito mais caro do que você morar, sei lá, em algumas outras regiões. Então, você faz essa discussão, você analisa também a questão do match ali, do encontro entre a área que ele atua e a universidade Sim. que ele quer estudar. Sim. E aí, depois disso, você pega ele pela mão para fazer todo o trâmite que eu falo, porque todo mundo que vai estudar, quem vai assistir talvez já saiba disso. Tem o TOEFL, tem, dependendo do curso da área, tem o GMAT, tem a parte do visto, tem todo... Tem até seguro de saúde. Explica um pouco o que você faz nesse processo. Não, ele é complexo e, inclusive, a documentação difere dependendo da faculdade, né? Então, vamos às boas notícias, que foi algo que eu também... Eu falo que eu não inventei esse programa, mas eu traduzi para o brasileiro. Então, a primeira coisa que eu negocio com as faculdades é que elas possam aceitar o teste do Duolingo, ao invés do TOEFL. Mas você sabe que hoje... Até várias Ivy Leagues, para não dizer todas, elas estão aceitando, né? Até Harvard aceita Duolingo. Perfeito. Na pandemia, o Duolingo cresceu muito. Eu estudei na Penn, né, aqui na Universidade da Pensilvânia, e faço cursos diretos nessas universidades que estão por aqui. Vários amigos fizeram Columbia, e eu estava quase assim... Entro ou não entro num MBA, mas é que a minha agenda não permite, eu nunca fiz mestrado, nem MBA. E aí eu estava lendo lá um amigo que estava ingressando, eu estava lendo com ele os requisitos e eu vi que na verdade, NYU hoje não pede nem... Não, eu tenho medo de falar besteira, não é minha área. Mas eu acho que NYU não pede mais nem nada, não pede mais nada. GMAT, nada disso. Eu acho que não pede mais nada. Eu não lembro qual que... Não pede mais nada. Não pede. E assim, ela tá dependendo da área, ela tá entre as top 10 do país, a gente tem contrato com ela. O que eu faço, respondendo sua pergunta, né? Eu vou fazer todo o processo por você. Você não vai ter contato com a faculdade. Eu vou pegar seu passaporte, seus documentos, eu vou te ajudar a fazer. Não fazemos por você, mas eu te dou modelos, orientações de como fazer, por exemplo, as cartas. Né? Você precisa de cartas de recomendações. Então, nossa assessoria vai preparar a documentação e eu aplico a bolsa para você, né? Eu praticamente garanto a bolsa. É difícil não conseguir. Aplicar a bolsa é no sentido de falar o seguinte, esse cara precisa, senão eu não consegue ir. Não, na verdade, é um pouquinho diferente. Eu pré-negocio com as faculdades bolsas para brasileiros, porque aqui as faculdades, elas têm bolsas para nacionalidade X, etc, né? Então, hoje, o que é o meu principal trabalho? Essa daqui eu cheguei e estava pronta. Eu fui duplicando o modelo e eu faço um pouco mais, né? Então, tem uma faculdade, por exemplo, na Flórida, fantástica, que eu fechei o contrato faz 2 meses, né? Foram 2 anos de negociação. Não vamos, não sei o quê. Eu falo, olha, o brasileiro tem muita qualificação, né? Explico para eles do câmbio. Então, assim, você precisa fazer um valor mais baixo e você precisa o quê? Parcelar. No americano, você fala em parcelamento e nem sabe o que é, né? Eu consigo parcelamento. E olha, é assim, a gente tem que mexer em legislação, é um monte de coisa, né? Então, eu consigo com as faculdades aprovar um modelo, aprovar, inclusive, uma outra característica do nosso negócio, que eu nem te falei. Você não precisa necessariamente morar onde você vai estudar, tá? Porque não existe aula todos os dias. Então, eu tenho faculdade que você vai num final de semana a cada 1 mês, a cada 2 meses, ou, por exemplo, mais uma vez... aula online? Muito online, né? Não é um curso online, tem que tomar muito cuidado, porque tem gente por aí que tá pegando meus vídeos e falando que é online. Não é, gente. Ele cumpre... Híbrido. É híbrido, mas ele cumpre... A maior porcentagem é face-to-face, né? Porque ele precisa cumprir as características da imigração para poder dar o documento e fazer o visto. Eu pedalo com o reitor de Colômbia.
Meu escritório aqui no Hudson Yards, em Manhattan, o estúdio aqui, né, na Times Square, onde a gente tá, mas eu moro em New Jersey. E o reitor de Columbia mora lá e a gente pedala junto, na mesma turma. Legal. E ele insistia para eu fazer um MBA, só que mesmo o executivo, e aí também ele cogitou falar para eu fazer o mestrado. E realmente muitas das aulas, o sistema é híbrido. É híbrido. Mesmo em Colômbia. E aquilo para mim foi uma surpresa. Sim. Então, desculpa, é só para Perfeito, ilustrar. adorei sua colocação. Por quê? Muitas pessoas questionam, mas como assim? Eu falo para eles, gente, pro americano já é híbrido, né? Quando você faz um mestrado no Brasil também, numa GV, você não tem que ficar ali das 8 às 5 o dia inteiro, porque a cabeça do brasileiro hoje, para visto de estudante, ela está muito focada na escolinha de inglês, que você vem, tem que ir todos os dias, não pode trabalhar. E quando você muda e vai para uma graduação, pós-graduação, né? Pós-graduação é diferente. Então, os sistemas são híbridos, sim. Isso significa que, por exemplo, no meu caso, eu morava na Flórida e estudava aqui. Eu vinha para um full weekend, né? Às vezes ficava sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, cumpria aquela carga horária e voltava para lá. Mas hoje, nossa, minha sorte, eu consegui faculdades praticamente em todos os estados americanos e eu realmente recomendo, é melhor, até em termos de custos, você estudar onde você mora, né? Mas voltando... Não tem que viajar. Não tem que viajar, né? Mas desculpa, eu não sei se eu vou atrapalhar seu raciocínio, mas a gente se perdeu na hora que você estava falando o seguinte, que você ajuda no teste de inglês. Sim. Aí falou do Duolingo. Sim. Inclusive, hoje, como que começa o meu negócio? Se você me procurar, vamos fazer aqui como se fosse um cliente. Eu vou fazer uma reunião com você gratuita de 20 minutos, vou te explicar o programa. E aí, eu já vou te mandar, na minha proposta comercial, eu já mando até um curso que eu desenvolvi junto com uma professora especializada no Duolingo. Ou seja, quem não está pronto, você começa a se preparar, né? Eu já mando também o simulado do Duolingo. Por quê? Porque esse é a chave para você conseguir vir, né? Eu falo que o dinheiro brasileiro arruma, mas o inglês não tem como, né? E aí eu tenho faculdades que aceitam a partir de 90 no Duolingo, que é uma nota até bem razoável, né? E aí você passou no teste, vamos começar a trabalhar. E você prefere o Duolingo? Sim. Ou os alunos? Por que a gente foi parar no Duolingo? Eu achei que você ia fazer uma defesa de que ele é mais prático, ele é mais barato, bem mais barato. O TOEFL, o IELTS, esses outros testes, eles têm uma agenda. Antes eu lembro, quando eu trabalhava com faculdade lá no Brasil, tinha gente que esperava 5 meses para conseguir fazer um teste, né? Me parece que o TOEFL agora foi pro online também, né? Porque antes era presencial. Era presencial. E na pandemia, que foi quando eu cheguei aqui, eu peguei assim, eu falei, gente, esse Duolingo é maravilhoso. Você abre seu computador ali na câmera, você faz a provinha ali em 1 hora e tá pronto. E você já compartilha no LinkedIn, você já manda direto para a faculdade, né? Então, o Duolingo virou o meu carro-chefe. Ele é acho que, se não me engano, $45 você faz um Duolingo, né? E ele é aceito, né? Até por Harvard, como nós falamos. Então, o primeiro passo tem gente que me contrata e ainda não passou no Duolingo. Por quê? Porque eu vou preparando você em outros critérios também, né? Porque são documentações que você tem que traduzir, muita coisa é juramentado, faculdades que você tem que fazer a aplicação, né? Escrever um pouco da sua história. E aí, com essa documentação em mãos, né? Muitas vezes vai envolver também a família, eu vou fazer a aplicação na faculdade. A grande realidade é que o meu aluno já está pré-aprovado. Os contratos que eu tenho com as faculdades é como se eu fosse a matrícula deles. Como se eu fosse o setor de matrícula, né? Porque você que já conhece um pouco, você deve imaginar que faculdade aqui, principalmente nos Estados Unidos, a parte educacional, ela não é nada comercial. Eles não estão preparados para atender um estudante internacional. Por isso que a maioria desiste. Se você procurar... Aliás, é bom vocês saberem disso. Se você procurar informações dos meus cursos no website, você não vai ter. Você nunca vai ter. Não tem. Os cursos que a gente normalmente comercializa e indica, não tem nem no site da faculdade. Às vezes eu peço para eles têm assim... Uma faculdade você tem que falar, às vezes, com o board para mudar alguma coisa no site. Tem que aprovar alguma coisa do governo. Então, o que eu fiz? Eu compilei toda essa informação, né? E comecei a atender brasileiros e traduzir, né? Então, se você começar se você for olhar a legislação, o que eu faço já existia. Só que eu
pelo menos que eu conheço, eu não tenho ninguém que tenha feito isso de uma maneira assim mais pública, explicado e inclusive negociado as bolsas. Então hoje assim, eu vejo uma faculdade, eu vou lá, começo a conversar com eles e eu prometo números ainda, né? Eu falo, ó, eu vou trazer para a sua faculdade pelo menos aí uns 200 estudantes. Né? Mostra o que o Brasil tem de bom. Tem gente que você chega nas faculdades e não sabem sobre o Brasil, né? Explico que no Brasil tem muita gente com bacharelado, explico que também o brasileiro precisa do quê? De uma oportunidade, né? E mostro que, inclusive, o Brasil tem uma mão de obra qualificada, que ela é importante para diversity. Eles gostam muito da diversidade cultural. Qual é o perfil dos seus clientes, de quem você tem atendido? Sempre com bacharelado, pelo menos com bacharelado e um inglês intermediário. Esse é o meu perfil, tá? Hoje eu tenho a novidade até, acho que você vai... Eu vou falar em primeira mão aqui no seu programa. Eu também tenho agora bacharelados híbridos com bolsas, tá? Eu vou começar a ter em New Jersey e Miami. Então, para aquele que no Brasil, Só para usar uma linguagem mais simples, inicialmente você deu a entender o seguinte, é para quem quer fazer mestrado e agora o que você está complementando é para quem quiser fazer faculdade também. Faculdade também, o bacharel, porque no Brasil nós temos uma característica, não sei, deve fazer tempo que você está aqui, né? Faz. Muita gente fazendo tecnólogo. Sim, mas eu acompanhei. Né? Muito tecnólogo. E aqui não vale nada, essa é a verdade, tá? Então eu não consigo colocar num mestrado quem fez tecnólogo, o técnico, né? Porque aqui não é considerado. Então a pessoa faz a faculdade de novo. De novo não, faz a faculdade. Faz faculdade. Até alguns casos eles levam em conta a experiência de trabalho. Então, digamos que você tem um tecnólogo, mas você tem aí 10 anos, né? Você pode provar que você tem muito. A gente faz uma coisa chamada equivalência, né? Mas é bem raro. Tá, mas aí você então conduz, faz a prova, separa os documentos, sei lá, e chega uma hora que você diz para o candidato o seguinte, eles te aceitaram. Perfeito. Imagino não, né? Tem lá o plano de pagamento, as coisas que foram pactuadas, mas e aí você... Daí pra frente você dá um joinha e fala boa sorte, vai com Deus. Pelo meu contrato, sim, mas na prática não. Porque eu ia dizer o seguinte, aí que começa o BO. Não. Porque provavelmente ele vai falar, tá bom, eu vou estudar na Universidade X, que tá na Flórida. Agora, né? E aí onde eu moro, com quem eu procuro casa, qual vai ser meu... Talvez até antes disso ele te pergunte, qual vai ser meu custo de vida? Claro. A faculdade é tantos dólares, mas e aí? Eu moro onde? Não, é um namoro, a gente quase casa com o cliente, né? Às vezes tem reunião com a família toda, mas assim, na prática, o meu core business, né, é matricular ele na faculdade. Porém, vendo a necessidade do cliente, eu fui desenvolvendo uma rede de parceiros. Então, por exemplo, eu vou entregar para eles um e-book que vai ter ali nome de vários corretores. Seguro saúde, eu tenho parceria com seguro de saúde que fica bem mais barato para o estudante. Eu faço o visto, que aí sim, é a parte mais importante. Além de fazer o visto, né, quando ele vem do Brasil com visto de estudante, eu também treino ele para entrevista consular, que isso é essencial. Quando você fala faço o visto, você pega o formulário que veio da faculdade, sim, põe lá o resto dos documentos que são necessários. Eu não sei se é isso, tá? Me corrige. Agenda e ainda pega ele e fala, filho, vai lá e fala isso e não fale aquilo. E essa é a missa. Sim, exatamente. A gente preenche o 10.160, que ele é bem diferente de um visto de turista, um visto de inglês, tem várias peculiaridades. E eu vou treiná-lo para entrevista, né? Claro que sempre, obviamente, eu trabalho assim, eu falo, você vai falar a verdade. Mas o brasileiro, em geral... a gente tem ali, eu falo 1 minuto para convencer o cônsul, né? E o brasileiro, em geral, 1 fica nervoso, 2 fala demais. Obrigada. Não sei, é minha opinião. Eu não queria falar isso porque iam brigar comigo, mas você pode, né? Fala demais. Nossa, fala demais. E falta o poder de síntese, né? E é engraçado. O americano fica louco com isso. Pois eu falo demais também. Os meus amigos americanos, quando eu ouvi amigo meu brasileiro que fala inglês, eu falo, esse cara responde só o que eu quero saber. Exato. Eu falo assim, começo a minha entrevista, eu falo, gente, é igual polícia. Você vai responder o que ele te perguntar. Porque, normalmente, eu começo falando com um brasileiro. Ontem eu fiz com uma cliente minha, ela é um amor, assim. Mas eu falei assim, minha querida, respira, chega. Eu falei assim, eu já negaria seu visto agora, só porque você fala demais, americano não aguenta isso. Sabe o que é? Que eu sempre tive o sonho, não te perguntei. Então, o cônsul vai perguntar, o que você vai fazer nos Estados Unidos?
estudar MBA. That's it. Eu não perguntei qual é o seu sonho, de onde você veio. Tem gente que fala, eu sou nascido não sei onde. Eu falo, pelo amor de Deus. Então, assim, você tem que treinar mesmo o brasileiro. E é quando você fala demais que você estraga tudo, né? Então, resumindo, eu treino e você tem ali poucas... eles perguntam várias coisas peculiares ao mestrado, como é, por que você vai, por que você escolheu essa carreira, o que isso vai trazer na sua carreira quando você voltar. Então, são inúmeras perguntas que, pela experiência, eu já sei, e eu sintetizo ali e falo, você vai ter 1 minuto para poder passar a tua mensagem, né? E, graças a Deus, assim, eu tenho um índice muito baixo de negativa. Hoje, assim... Os que tiveram visto negado, tem algum histórico que ficou aqui legal, tem alguma coisinha assim, a maioria tem passado muito bem, porque é isso, os Estados Unidos precisa até desse estudante internacional para mestrado, eles querem esse estudante, né? E aí, uma vez você superado o visto e você dá esse encaminhamento de onde morar, tudo... Sim. Aí chega uma hora que o passarinho voa, assim, vai embora. Aí o brasileiro adora um grupo de WhatsApp, né? A gente monta os grupos, tem grupos de WhatsApp da faculdade e óbvio que eu fico ali, né, quando eles precisam, eu viro um ponto de contato, né? Então, por exemplo, no meu e-book eu tenho, o meu forte é mais a Flórida, né? Mas eu vou dar ali médicos que falam português, né? Ale, eu preciso fazer isso, como é que eu faço? Agora a gente vai, inclusive, introduzir... não sei se quando for, né, no ar já vai ter uma ajuda na carreira aqui, para arrumar emprego. Eu tenho uma comunidade que eu publico vagas, tá? Mas eu não consigo dar aquela assessoria especializada. Então, eu tenho uma pessoa agora que vai fazer essa ajuda para ele se colocar no mercado. E essa autorização de trabalho que o aluno recebe... É parcial ou tempo integral? Não, ele pode ser integral. Ao contrário ontem eu vi um advogado muito bom, inclusive, e ele falou, olha, o CPT é parcial, né? Part-time. Eu falei, não é não. Você está enganado. Olha aqui, ó, é full-time. E recebe o employment card? Não. Então, como que funciona, né? Ao longo do curso, você vai fazer o chamado Curricular Practitioner Training. Então, a própria faculdade vai te autorizar a trabalhar no I-20, não precisa passar pela imigração. Então, como é que funciona? Eu cheguei aqui, eu sou da área de finanças, eu vim aqui, bati na sua porta, olha, me dá um trabalho, alguma coisa, eu queria trabalhar com você, você vai dar uma job offer, e ele leva na faculdade, a faculdade vai autorizar você a trabalhar. Com esse documento em mãos, tudo de acordo com a legislação, etc., você vai no escritório do Social Security e vai pedir o seu social. Tá? E aí você vai começar a trabalhar normalmente, não é estágio, gente. Muita gente por aí falando, estágio não, é um trabalho normal. Meu primeiro cargo foi account manager, né? Então não é um estágio. Você entra na folha de pagamento, você pode trabalhar o período integral durante os 2 anos se quiser. Aí já vai ter aqueles que falam, não sei o quê. Pode, pela lei pode. O que acontece, se você fizer mais que 12 meses integral, você vai perder aqueles 3 anos no final, quando acaba o curso, né? Certo. Então, alguns usam uma estratégia de fazer, por exemplo, nem todos os mestrados são 2 anos, tá? Às vezes o meu mestrado, por exemplo, foi 20 meses. Então, o que eu fiz? Eu fiz 12 meses integral, depois eu fiz mais uns 6 meses, porque eu né, mais uns 6 meses no máximo, eu fiquei um período sem trabalhar, 1 mês. Aí eu fiz mais 6 meses, meio período, e tive aquele direito ao OPT, que é o Optional Practitioner Training, que você tem 3 anos depois para ficar só trabalhando, tá? E aí sim vem o EAD, vem o Employment. Você aplica para a USCIS, né, para imigração, e eles te dão autorização de trabalho. E aí você pode ficar mais 3 anos legalmente e trabalhando. Só trabalhando, sem pagar escola e sem ter que ir na escola. Não é o foco do nosso papo, mas eu imagino que a imensa maioria depois nem queira ir embora, né? Tenta encontrar formas legais de permanecer. Muitos. Na verdade, assim, eu não gosto de colocar o meu programa como imigração, eu sou bem consciente nisso, porque, a princípio, o visto do estudante de mestrado, qual é o foco, Bruno? É ele voltar para o Brasil mais qualificado, né? Com um diploma de mestrado embaixo do braço. Eu falo, se tudo der errado, você volta ali, eu não sei, eu diria que é menos de 1% da população brasileira que tem um mestrado nos Estados Unidos. Porém, o que eu vejo acontecendo, né? Como você está trabalhando aqui, vários alunos meus, aconteceu comigo. O teu próprio empregador, ele te oferece um green card. Porque a gente sabe a falta de mão de obra que tem aqui,
né? E o brasileiro, ele é muito... o brasileiro trabalha bem, né? O brasileiro, por exemplo, mercado financeiro. Quem é do mercado financeiro do Brasil está preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Aquela oscilação, né? Então, o brasileiro se adapta na empresa, a empresa acaba oferecendo o green card, eventualmente. Isso não é prometido de forma alguma, mas estou vendo vários acontecer, que é o visto EB3, né? Ou então ele pode seguir alguns outros caminhos aí que advogados vão poder falar. Por exemplo, eu empreendi, né? Você pode abrir sua própria empresa, você pode fazer um green card, aí o céu não é o limite. E você publicamente expõe quanto você cobra, tudo, ou são coisas que é sob consulta? Melhor sob consulta. Na verdade, assim, a minha consultoria, depois eu vou falar, custa $1.500, né? Você pode parcelar em 12 vezes e com isso eu garanto a tua bolsa. A bolsa de estudo vai ser no mínimo de $6 a $10 mil. Nossa, mas eu não sei se quem está assistindo vai falar, pô, Bruno, não sei por que falar isso, mas me parece barato, não? Pois é. Porque os serviços de consultoria e de todos os outros tipos que tem aqui para quase qualquer coisa são sempre muito mais caros. São. Tirar um visto é $20 a $30 mil. Depende do visto, é lógico, né? Tem visto que é mais barato. Uhum. Eu vou te falar que o valor agregado ao que o meu programa proporciona, né? Eu diria que ele é de graça, porque a minha consultoria é ali, você sabe, né? Uma empresa, eu tenho funcionários, né? Eu cobro esse valor e o que a gente entrega hoje, você poder trabalhar legalmente, né? Você ter um social aqui, só de você ter um social que você começa a economizar, né? Ter acesso a imóveis, a investimentos. Ademais, eu faço muito uma conta o meu visto, ele permite que você traga seus filhos, por exemplo, para estudar. E aí eu fiz uma conta, eu fiz até com o meu irmão, né? No Brasil... Quanto ele economiza de colégio? Nossa, gritante, né? Digamos que uma escola boa no Brasil, né? Falando de São Paulo, tem escola ali que é R$8 mil, mas uma escola bilíngue, você não vai pagar menos que 3, 4 mil, né? Se você fizer isso... Eu achei... Bom, eu tô muito por fora desse mercado, mas eu achei que as bilíngues fossem caríssimas. Não, é bem mais caro. E que colégio normal particular era isso. É isso. 3, 4 mil básico. Tem uma escola chamada Avenue, que eu acho que custa 20 mil, sei lá, a partir de 8 mil, a Graduate. São custos que, se você fizer na vida útil ali do estudante, né, você está economizando milhões. Só fazer a conta. E que vezes 15 anos, né? Porque o brasileiro normalmente não faz muito conta por ano, né? Então, eu fiz uma conta com meu irmão, que ele gastava 10 mil de escola. E não é só escola, né? No Brasil, você vai ter o inglês, né? Porque ainda que você estude numa escola bilíngue, teu filho no intervalo tá falando com um coleguinha em português. Ele não vai ficar bilíngue, não adianta. Tá? Ele pode até falar bem inglês, mas ele nunca vai ser native, né? Então, você tem o motorista, o esporte, que aqui a gente sabe que as escolas, né, são muito fortes no esporte. Então, se você, uma classe média, vai gastar em 10 mil de educação com o filho. Se você fizer isso no ano 120 mil, fizer aí vezes 15 anos, dá milhões. Para quem não é esse seu programa? Para quem não é. O programa é para quem não tem formação no Brasil, infelizmente, né? E quem não tem inglês. Então, ele tem que se preparar. Você diz zero, né? Zero. Intermediário, a gente já consegue atender. Mas outras possibilidades. Tem alguma área que, por exemplo, eu sou dentista. Tem alguma área que não se encaixa? Ótima pergunta, não. Qualquer bacharelado pode fazer meu mestrado, por exemplo. E pode escolher a área de mestrado que ele queira. Pode escolher. Não é assim, não é que você chega e fala, olha, você tem que fazer mestrado de engenharia ou disso ou daquilo. Não, pode ser de qualquer área. Se eu sou do marketing, é de marketing. Se eu sou de... Eu, por exemplo, eu fiz um mestrado em gestão com ênfase em marketing digital. Eu vou apresentar, né, as minhas melhores opções. Aí você E outra, uma coisa que é muito interessante aqui nos Estados Unidos, que eu costumo trabalhar muito com o brasileiro, a gente precisa desconstruir um pouco o sistema de educação que a gente teve no Brasil. Então, normalmente as pessoas falam assim, eu quero fazer algo na minha área. Eu falo, qual que é a tua área? Por exemplo, dentista. Eu falo, para que você vai... Será que vale a pena? Você quer fazer uma outra faculdade de odontologia aqui? Então, por exemplo, hoje eu tenho muitos dentistas, médicos, fisioterapeutas fazendo gestão na área da saúde. É um MBA, é um Master's Degree em saúde. E aí permite que ele trabalhe eventualmente numa clínica, num hospital e entre no mercado de trabalho.
tá? Então, resumindo, respondendo a sua pergunta, é para qualquer bacharelado, qualquer. Então, olha, é para quem tem inglês, para quem de qualquer área, Sim. Tem idade, tem mínimo Não. e máximo? Ótima pergunta. Porque, por exemplo, MBA normal, MBA normal, né? Eu não sei em qualquer faculdade, mas nas mais renomadas, por exemplo, eu não tenho como fazer, eu tô com 44 anos, eu não tenho como fazer um MBA normal. Mesmo eu tendo saído de uma boa universidade, se eu quiser voltar na minha própria universidade, não está escrito que eles não aceitam. Você diz no Brasil? Não, aqui. Né? Aqui. Eu estudei na Penn, na Filadélfia. Se eu quiser voltar lá e aplicar para o MBA, não está escrito que é proibido. Mas eles não aceitam, porque eles querem o aluno mais jovem. Então, no meu caso, eles próprios já dizem, aplica para o executivo. Ah, sim. Tá? Tá. E se eu não fizer agora, quando eu tiver com, sei lá, 60, e eu falar, agora eu quero fazer só por curtir. Eles não vão deixar eu fazer nem o executivo. Então, tem algum limite de idade? É óbvio que o perfil do estudante vai ser acessado, mas não tem limite de idade. Inclusive, pela lei, é proibido você discriminar, tá? E eu tenho cada vez mais pessoas... eu não digo nem velhas, né? Não sei como que é politicamente correto falar, mas maduras. Eu tenho estudante de quase 70 anos fazendo aqui o mestrado comigo. E para quem mais não seria? Porque, por exemplo, tem vários negócios que eu estou envolvido que às vezes eu falo, olha, isso aqui é para quem não tem tempo, ou é para quem não tem coragem. A coragem no sentido de assumir riscos ou volatilidade. Ou isso daqui é para quem não tem abertura, disposição de mudança cultural. Acho que tem várias coisas implícitas aí, né? Porque assim, vai mudar de país, dependendo de onde for morar, vai mudar o clima tempo mesmo, temperatura. Muda, aqui não vai ter o pingado com a padaria. São coisas bestas, mas é só para dizer. Até já tem. Em Orlando já tem, né? Já. Nossa, Orlando tá complicado ali. Parece que você tá no Brasil, no em alguns Reduto lugares. Brasil. Mas sabe que me levaram outro dia numa padaria, uma espécie de padaria em Miami, eu não lembro o nome, mas era uma padaria brasileira. Você já chega lá, só tem brasileiro, todo mundo falando português, os funcionários. Você tem ido recentemente para Orlando? Eu fui, mas bate e volta super rápido. Bom, se bem que aqui também, né, uma churrascaria brasileira, fogo de chão normal, mas tem padaria, tem mercado, tem mercado que no domingo é fila para comer pão com mortadela, pão de queijo e pingado. Não tem como você sentir falta do Brasil morando em Orlando, tá? A comunidade, ela é muito forte. Tudo que você imaginar tem, tudo. Quantos brasileiros você acha que já estão morando em Orlando? Se eu não me engano, mais de 200 mil. Virou a cidade com o maior número de brasileiros? Não, ainda não é. Não, ainda Newark é muito forte, né? Nova York ainda tem mais do que Orlando, acredito. É que aqui não é concentrado, né? Então, ali eles se concentram em alguns bairros, né? Outro dia mesmo fui na minha academia, ó, que não é uma academia assim com tanto brasileiro. Aí quando você vê falando um pouco mais alto, dando aquela gargalhada, eu falei, mostrei pro meu marido, falei, aquilo é brasileiro já, né? Com outro tipo de roupa, mais brasileiro, mais assim, solto, né? E, inclusive, a gente tem... Eu acho que assim... respondendo sua pergunta, a pessoa que ela tem essa dificuldade, assim, de adaptação, ela nem nos procura. Normalmente, a pessoa que hoje está me procurando, ela já está predisposta a morar fora, né? Ela está fugindo de, às vezes, ou ela quer melhorar o currículo dela, ou ela está momentaneamente fugindo de alguma situação no Brasil, né? Eu tenho muitos empresários que estão assim, deixa eu ver como é que é os Estados Unidos, deixa eu sentir, porque o meu programa é temporário. Talvez ele não está tão pronto para fazer um green card, e ele fala, bom, foi o meu caso. Eu vou lá e vou estudar. Se tudo der errado, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos. Entendeu? Isso tudo que você está explicando orbita em função do visto F1? F1. Literalmente o F1 Academic. Explica um pouquinho mais o que é o F1. O F1 é o visto de estudante, ok? Mas é exatamente o mesmo para quem vai fazer high school? É. O high school, na verdade, é um pouquinho diferente. O high school, ele se divide, pode ser o F1 ou o J1, né? Se a escola tiver founding publics, né? Ela é o J1. O F1, o que muitas pessoas não percebem, ele ou é de language ou é o academic. Então, para fazer faculdade, é o academic. É literalmente o F1. É o mesmo.
F1, a não ser que você tenha realmente, como você falou, alguma coisa errada, como assim, fiquei nos Estados Unidos e extrapolou o prazo, não é negado. Eu nunca vi estudante ser negado. Não, de inglês é muito negado. Hoje em dia... Por quê? Porque eles sabem que a pessoa é um pretexto. Eles vêm assim... Para imigrar falsamente, é isso? Não, na verdade, assim, chega muita gente em mim de F1 de inglês negado, e eles falam que normalmente a imigração fala a mesma coisa. Fala, para que você vai estudar inglês nos Estados Unidos se aqui no Brasil tem uma escola em cada esquina? Eles falam isso. Nossa, porque é muito diferente. Porque aqui você está imerso. Eles não você sai entendem da aula, mais você dá assim. de cara sei lá, você sai na rua... Não estou falando em Orlando aqui, né? Então. Você só... tem isso. Depende da localização. E tudo depende do perfil do estudante. Se aprender a falar inglês direito no Brasil, você vai levar 7 anos. Não Aqui, vai muito falar, menos tempo. Na verdade, assim, depende... O F1, para nós sermos mais técnico, o que você precisa provar é vínculo com o Brasil. Porque, a princípio, você tem que voltar. Aliás, você tem que voltar, né? Então, ele vai estudar ali, ele vai ver qual é a sua condição econômica, né? Então, normalmente, se a pessoa nunca estudou, tá? Não quero parecer preconceituoso, mas vamos ver uma profissão braçal, tá? Sei lá, eu sou da estética. Eu nunca precisei do inglês. De repente, falar, eu vou precisar fazer o inglês para meu emprego. Não, você não vai precisar. Então, é negado. Né? Agora, se você estiver demonstrando que você vai fazer algo que vai melhorar na sua carreira, né? Eles vêm com a proposta do mestrado, ela é vista talvez mais séria, né, pela imigração. Você tem que gastar mais para fazer, né, um investimento maior. Então, eu acredito que seja isso. Mas de inglês, hoje eu tenho muitas pessoas negadas. Que aí vem o mestrado e a gente consegue aprovar. Bom, muito bacana. Eu sinto assim, esse assunto, se deixar, até porque eu curto, a gente ficaria aqui facilmente 3 horas. Sim, tem muita coisa para falar. O que você acha que a gente deixou de cobrir, que é vital, assim, para você terminar de dar o seu recado sobre essa área? Sim, com certeza deixamos de cobrir algo muito importante que é relacionado ao seu core, né? Que é a parte financeira. Então, as pessoas normalmente falam, você tem que demonstrar que você tem dinheiro para vir para cá. Tá? Você vai ter que mostrar um valor para cobrir a faculdade e o teu custo de vida. Nesse sentido, hoje você pode demonstrar valores na sua conta, investimentos, né? Ou de um patrocinador, tem o chamado sponsor, né? Que pode ser meu pai, minha mãe, pode meu tio. Pode ser pai, mãe, tio. E até você pode usar alguém dos Estados Unidos, né? E nossas faculdades, elas vão pedir, né, a mais, a que eu tenho mais baixo, pede a partir de 23 mil. Isso difere de cada faculdade, pede $1,000. Na minha conta? Na tua conta, precisa mostrar. Ou seja, se eu quero aplicar, a que menos pede, é isso? A que menos pede, Eu tenho que mostrar que eu tenho $23 mil em reais, no caso, porque a conta está no Brasil. Tem que converter. Ou seja, sei lá, 150 mil reais. É isso. Senão ele fala, como é que você vai me pagar? Não, senão a nossa faculdade não aprova. Eu não consigo nem te emitir a tua matrícula se você não demonstrar que você tem fundos, dinheiro, né? Então tem que ter dinheiro. Ou patrocinador. Ou um patrocinador. E aí a imigração espera ver um saldo ainda maior? Ou... Não. 90% dos casos eles não vão pedir novamente, porque a faculdade já faz um pré-check-in da imigração. Se já passou ali, eles sabem que já foi verificado. Mas sempre eu oriento levar na imigração, porque pode ser pedido, sim, tá? E isso você deu... você falou que a faculdade pede $23 mil, mas dá um range aí de quanto as faculdades que você trabalha cobram pelo curso de mestrado? Sim. De quanto a quanto, em média? Sim, ótima pergunta. De 15 a 20 mil dólares todo o programa, já com a minha bolsa. Qual você vai pagar mensalmente. Esse não seria o valor normal sem a bolsa? De forma alguma. Você viu, né? Você conhece faculdade aqui. As faculdades chegam a 40, 50, 60 mil no ano, né? Então, os nossos cursos, eles são uma média a partir de $700 por mês, né? E aí, o custo de vida que vai ser pedido vai difere de cada faculdade, pede um valor. Então, por exemplo, Nova York pede muito mais, porque é pelo local. Entendi. Então, Nova York, você vai precisar mostrar mais de $30 mil para conseguir a aprovação aqui. Você tem que mostrar um valor maior, né? E outra coisa que eu não cobrimos foi que é possível, se você já está nos Estados Unidos, por exemplo, estudando inglês, você pode trocar para esse programa.
Isso tem acontecido com bastante estudante meu também, que já cansou de fazer inglês, já não tem mais como evoluir, ele vai para um mestrado. E embora eu mostre meu extrato, falo, ó, eu tenho 150 mil reais, o que eu vou ter de desembolso concreto são as prestações da faculdade, Sim. o visto, os seus honorários pela sua consultoria, uma taxa aqui, outra colar de visto, uns negócios assim, comprar minha passagem, e eu vou ter que ver onde eu vou morar, e geralmente pedem também para você antecipar 1 mês, 2 de aluguel, algumas aí coisas depende assim, né? muito da cidade, do tipo de moradia. Então, eu vou ter estudante que vem solteiro, ele vai pegar um quarto aqui em Nova York, né? Aí ele não precisa pagar o depósito, né? Agora, eu tenho famílias que chegam em Orlando e alugam uma mansão de 5 quartos, né? Então, vai depender muito do local. Isso, né, varia bastante. Mas, sim, sempre eu vou recomendar você... Por exemplo, aqui em Nova York, você sobrevive sem carro. Na Flórida, não. É impossível. É impossível. Então, aqui é o contrário, não dá para ter carro. Não dá para ter carro, Aliás, eu tenho meu amigo ali que me ajuda andando aqui, porque eu não tô acostumada com o metrô. Na Flórida, a gente tem que ter carro, né? E então, você tem que, né, de maneira... Eu sou bem pragmática. Eu falo, olha, você tem que ter dinheiro para... se manter uma família, né? Não é brincadeira o custo de vida nos Estados Unidos. Então, eu acho que ali E você ajuda com essas possíveis planilhas, projeções, planejamento? Eu ajudo, mas... Pelo menos dizendo, olha, isso aqui é a fotografia. Se você for morar em Orlando, sim. numa casa assim, esse cenário é esse. Sim, além da minha consultoria, eu tenho... uma parte ali da minha mentoria que ela é gravada, tem vídeos onde eu mostro a parte financeira, entro em sites, mostro quanto é aluguel, né? E aí tem os nossos parceiros que também eu direciono e eles vão fazer, porque não dá para fazer tudo, né? Então eu tenho na minha rede de contatos, tem mulheres que ajudam a escolher a melhor escola para os filhos, e isso está muito relacionado ao bairro, né? Então tem uma série de profissionais aí que dão suporte na nossa consultoria. Muito bacana. Eu achei super interessante nosso papo. Se você queria abrir para você fazer suas considerações finais, deixar seu contato, quem quiser acompanhar seu trabalho, te seguir nas redes. Sim, vai ser um prazer, né? Se você quiser, eu gosto muito de Instagram. E ali a melhor maneira de falar comigo é mandando um direct no Instagram. É alessandra.crisanto, com S, que a maioria tem dificuldade para pronunciar. Aí tem meu LinkedIn, tem meu site, ali vocês encontram o WhatsApp da empresa. E o que eu queria dizer... Tem o site também, né, da empresa que... Eu tenho 2 sites, né? Tem o alecrisanto.com.br e o studyworkusa.com. Eu também deixei de falar, né? Se deixar, eu falo bastante. Eu tenho um outro produto que eu começando a publicar um pouco mais, que é os empregos na Disney. Tá? São J1, que você já vem com emprego garantido tanto na Disney ou na restaurantes 3 estrelas na Michelin, né? Então, para quem está na área de hospitalidade, tem essa parte também. E aí, a gente trabalha muito sobre consulta, né? Vistos também a gente trabalha. Então, me chamando no Insta. Aí, a minha equipe vai... É nossa equipe que responde ali, né? Tem bastante gente, graças a Deus. Hoje a gente está ajudando. Eu já ajudei mais de 2.000 famílias a virem para cá. E cresce cada vez mais. E o meu recado é esse, né? Considere... O meu mindset é o seguinte. Quando você estuda, você não tem como perder. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Eu já perdi tudo na vida, né? Só que o que está aqui dentro, ninguém tira. Ninguém tira, é então, verdade. se você puder investir na sua educação... A gente está falando do país com primeiro lugar em educação no mundo, primeira economia, não tem como perder. Então, considerar esse programa, né? Até quem está aqui, hoje eu estou com muitas pessoas que já têm green card fazendo mestrado comigo. Porque é uma maneira para você se inserir no mercado de trabalho. Então, sem dúvida. Sou suspeita, mas recomendo. Muitíssimo obrigado obrigada a você. Pela sua visita, pelo papo, por tudo que você dividiu aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o like. Se você ainda não segue o canal, esse é um ótimo momento, uma ótima oportunidade. Para quem quiser também acompanhar as minhas postagens, eu sou muito ativo no Instagram, mas eu estou em todas as outras redes, @BrunoCorano. Os episódios do Wall Street Cast, além de irem ao ar no Spotify e outros streamings, ele vai também principalmente no YouTube, também no meu canal, @BrunoCorano. E semana que vem estamos de volta. Obrigado.
Tchau.